Bom dia. Então, em primeiro lugar, realmente, parabéns. Ficou lindo. Valeu a pena o esforço. Valeu a pena. Ficou muito bacana. Uma coisa só que eu espero que a gente traga do outro lado também, é um pouco mais esse calor que a gente tinha lá, né? Aqui, a gente diz o que é um lugar muito santo, não pode nem dar a volta para o lado. Não, pode. Nós queremos ser uma igreja que tenha a comunhão no seu espaço. E nesse lugar aqui também nós queremos ter essa liberdade em Deus, a liberdade um com o outro. Como nós vimos, reformas são necessárias. Talvez se não tivéssemos feito, daqui a um tempo, isso aqui estaria iluminando a colônia Vitmarsum, o que seria terrível. Literalmente por fogo. A igreja deve iluminar, né? Mas não o prédio da igreja. E reformas, elas são necessárias. E eu, pensando um pouco nesse tema que nós temos tratado agora durante esses últimos meses, reforma, e sobretudo naquilo que nós precisamos experimentar no nosso coração, de transformação, de reforma. É o mais importante. Não adianta nada a gente reformar o externo, mas lá dentro as coisas continuarem como estão. Mas existem também outras reformas que aconteceram, e são reformas na história. Na história. E essas intervenções de Deus na história, nós não devemos esquecer. E são intervenções de Deus na história. E Deus sempre de novo, na Bíblia, chama: olhem para trás e vejam as minhas obras. Salmo 77, versículo 11, é um lindo salmo, e eu vou ler até o 15. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Está dizendo, eu quero me lembrar das coisas passadas. Obrigado aí, vocês já estão mandando ver no slide, que eu também não tenho televisão na frente. E ele diz, quero me lembrar dos seus antigos milagres, ali onde o Senhor agiu. E aí ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus, e nós devemos lembrar de tudo isso para que aquilo que Deus faz fique maior para nós, para que sejamos mais agradecidos. E nós, hoje estamos sentados aqui, juntos temos a Bíblia, temos uma liberdade enorme para nos expressar, mas nem sempre foi assim. No dia 31 de outubro, nós celebramos o dia da Reforma. E em muitos países, o dia da Reforma é um dia feriado. É um dia feriado. No Brasil, ainda não. Até no Chile, é feriado. Porque se viu a grande importância da Reforma. E nós, como menonitas, nós falamos mais da Reforma anabatista. Mas a Reforma anabatista, ela surge, na verdade, a partir da Reforma protestante, que começa com Lutero, né? Havia uns reformadores antes, mas que não conseguiram realmente fazer a reforma. E com Lutero, isso realmente acontece. Deus é um Deus das reformas, e quando a gente estuda a reforma daquela época, a gente não pode estudar a reforma sem ver Deus ali. Deus fez tanta coisa encaixar de uma forma que ela acontecesse, senão ela não aconteceria. E senão nós talvez hoje também não estaríamos aqui dessa forma. Na época havia basicamente uma igreja que dominava. E se hoje eu vou falar algumas coisas da Igreja Católica, não é para ofender pessoas que de alguma forma vêm de lá, ou talvez estejam sentadas aqui, mas era a realidade
daquela época. A igreja exercia não só um poder espiritual, mas também econômico e político. A igreja e o Estado eram uma coisa só. O imperador e o papa caminhavam juntos, inclusive era a igreja que colocava a coroa sobre a cabeça do imperador. De certa forma, ela estava acima do imperador. Na igreja se praticava muita coisa que não era boa. Por exemplo, a simonia. Simonia era a venda de cargos para papas, cardeais, bispos, o que se chamava de alto clero. Se pagava uma boa quantia em dinheiro e aí se podia tomar esse posto. Imagine. Depois tinha o baixo clero eram padres, diáconos e os monges. A igreja tinha uma doutrina, que era a doutrina do celibato, obrigatório para todos os sacerdotes, mas muitos casavam, mas isso não era o pior. O pior é que havia, inclusive, promiscuidade sexual e imoralidade, sobretudo no alto clero. Com relação à Bíblia, a igreja era a única que podia dizer o que ela dizia. Só a igreja podia interpretar realmente a Bíblia e dizer, é isso que Deus está falando. Então, tudo dependia da igreja, a igreja estava sobre a Bíblia. As pessoas não entendiam, não podiam ler a Bíblia porque não havia uma Bíblia no idioma delas. As pessoas iam para a missa, mas ouviam uma missa em latim, missas que duravam às vezes mais de 3 horas e a pessoa sentada não entendia absolutamente nada. Porque só o alto clero é que normalmente estudava o latim e outros idiomas originais. Não só isso, mas as pessoas eram exploradas com altas taxas, tanto pelo Estado como também pela igreja. E havia uma pobreza extremamente grande, sobretudo no que era o Império Sacro Germânico. As pessoas empobreceram muito, porque elas acabavam tendo que dar, e era muitas vezes cobrado até à força. Foi instaurada a Inquisição em 1200 e pouco. O que era isso? Era o castigo para quem desobedecesse às ordens ou que fosse contra a igreja. Então, essa pessoa, ela deveria se retratar e muitas vezes tinha que pagar uma multa por isso. Ou eram tirados todos os seus bens, ou ela era morta. E como a igreja estava proibida de derramar sangue, então, como é que as pessoas eram condenadas à morte? Pela fogueira. E nós mesmos sabemos quantos anabatistas foram queimados na fogueira naquela época. Havia também as indulgências, que eram uma cobrança por, na maioria das vezes, pecados que se tinha cometido. Então, a pessoa cometeu um pecado do adultério e, para se ver livre do pecado, ela pagava um valor e ela recebia, então, uma carta de liberação, Ablassbriefe, em alemão. E, com isso, o pecado estava perdoado, porque a igreja tinha o poder para perdoar ou para não perdoar. Então, precisavam de dinheiro para manter o alto clero, precisavam de dinheiro para as construções que faziam, e assim, então, cobravam. E não só isso, vendiam, inclusive, lugares no céu. E isso é fato. Isso realmente aconteceu e acontecia naquela época. E, sobretudo, as indulgências foram o estopim para que a reforma acontecesse. Para que Lutero, então, pregasse as 95 teses ali na porta de Wittenberg, e ali começa, então, a reforma. Lutero, é incrível ver como Deus vai trabalhando e vai agindo e vai usando a vida desse homem. Ele mesmo nasceu em
Eisleben, na Saxônia, que fica mais no noroeste da Alemanha, em 1483. Era de uma família bastante pobre. O pai, ele trabalhava nas minas, a mãe era doméstica, também carregava muita lenha nas costas, e ele cresceu com poucos recursos. A mãe dele era uma mulher muito devota, e ela ensinou os filhos a temerem a Deus. E não só isso, mas também a considerarem os monges como santos, as leis da igreja como as leis de Deus, e Roma mesmo como um lugar santo. Esse é o lugar santo neste mundo. Ele aprendeu os 10 mandamentos de memória, oração do Pai Nosso, da Ave Maria, e então tudo isso era praticado dentro da família. Quando adulto, ele escreveu: eu tremia e ficava pálido ao ouvir o nome de Cristo, porque me ensinaram a considerá-lo um juiz encolerizado. Nos ensinaram que nós mesmos devíamos pagar pelos nossos pecados, que não podíamos compensar suficientemente nossas culpas e que era necessário recorrer aos santos no céu e aclamar a Maria para que intercedesse por nós, desviando assim a ira de Cristo. Então, ele conheceu um Deus da ira, que sempre estava só cobrando. Lutero era muito inteligente, o pai dele percebeu isso cedo. E com 13 anos o pai decidiu colocar ele numa escola em Magdeburg. E lá ele ficou um tempo, para se sustentar ele tinha que pedir esmolas nas ruas, porque ele não tinha outro jeito, e cantava canções de porta em porta. Então a música na vida dele começou cedo, para ganhar dinheiro para poder se sustentar. Aí o pai resolveu transferir ele para Eisenach, onde ele tinha uns parentes da mãe. Só que eles não se preocuparam com ele. Ele continuou tendo que pedir esmolas e, do mesmo jeito, tentando ali se virar na sua adolescência. E uma mulher chamada Ursula Cotta, ela viu aquele menino que cantava bonito, sempre estava na igreja, e ela se impressionou com ele. E ela meio que adotou ele e falou: você vem para a nossa família. E a partir dali ele teve uma vida melhor, onde não faltava mais aquilo que era básico para ele. E ele sempre lembrava da cidade de Eisenach como a cidade bem amada, porque ali ele teve um cuidado especial. Mais tarde, quando ele foi famoso em Wittenberg, ele acabou praticamente adotando um filho dessa Úrsula, cuidando dele lá em Wittenberg e devolvendo aquilo que ele recebeu. Aos 18 anos, ele foi para a universidade em Erfurt, era o centro intelectual do país. Com 21 anos, ele já se tornou doutor em filosofia. Era uma pessoa de uma capacidade muito grande. E estudantes e professores e autoridades começaram a prestar atenção nesse moço, com 21 anos de idade. Seu pai tinha um projeto de vida para ele. Naquela época, o pai dele já estava um pouquinho, já tinha uma situação melhor, e o pai dele investiu muito dinheiro para comprar a obra Corpus Juris, porque queria que o filho fosse advogado. O meu filho vai ser um advogado, e era isso que ele queria. Mas Lutero, ele tinha um problema. E o problema dele era um problema interior. Lutero, ele se via como um pecador que constantemente estava devendo para Deus e não conseguia vencer as suas tentações e não conseguia vencer o seu pecado, e aquilo oprimia ele de uma forma incrível. E aí ele pensava: se eu for para um mosteiro, eu vou vencer essas tentações, eu vou me libertar e Deus vai se agradar de mim. E um dia, indo para a casa do pai dele, aí uma tormenta elétrica e um raio bate do lado dele, ele leva o susto da vida dele, e ali ele grita em oração a Santa Ana, que era a sua santa,
e diz: Santa Ana, se você me guardar, eu vou para o mosteiro. Eu vou. E Lutero, ele era um homem de palavra, e aí em 1505 ele vai para um mosteiro dos agostinianos, da ordem de Agostinho. E lá no mosteiro ele tenta resolver o problema que ele tinha, mas ele, de alguma forma, vê que também não consegue. Ele está naquele lugar que é separado do mundo, mas na mente dele vêm as tentações e tudo mais, e esse homem, ele vai ficando louco. Ele tem uma desilusão tão grande, porque agora ele deu esse passo, ele deixou tudo, foi contra o Pai, para agradar a Deus e se aproximar mais de Deus, e não conseguia se aproximar de Deus. E o drama na vida dele era extremo, era muito grande. Foi ali no monasteiro que ele encontrou uma Bíblia que estava amarrado numa corrente, ninguém podia tirar ela dali. Foi o primeiro contato que ele teve com a Bíblia, mais ou menos com 22 anos de idade. E quando ele viu ali a Bíblia, que aquilo era a palavra de Deus, ele até falou: nossa, mas é muito grande. Porque ele sempre achou que aquelas porções da missa era aquilo que era a Bíblia. Ele não sabia que havia uma Bíblia tão completa. Ele gostava principalmente dos Salmos, e quando tinha tempo ele lia, mas a Bíblia só podia ser lida ali de vez em quando. Ali no mosteiro, ele continua se esforçando. O problema dele era como apaziguar um Deus irado. Eu sou um pecador, Deus é santo, e eu não consigo chegar até Ele. Eu não consigo agradar a Ele. Como é que eu posso ser perdoado? Como é que eu posso ficar livre do inferno? Como é que eu posso ir para o céu? E na verdade o que desencadeia a reforma é isso no coração de Lutero. É o desespero enorme na vida dele. E ele se mortifica mais no mosteiro. Se mortifica cada vez mais. Ele faz mais orações e orações, é meditação, meditação. Ele se priva de determinadas coisas, ele passa, às vezes, no frio, com pouca roupa, para mortificar o corpo dele. Ele chega a fazer tanto jejum, que eles ficam preocupados de que ele vai morrer. E tudo isso só desesperava ele cada vez mais. Nada disso trouxe alguma paz, ou alegria, ou satisfação ao coração dele. Só desespero. Ele não sabia mais o que fazer. E aí Deus envia um homem, chamado Johann Staupitz. Está a foto ali dele. Foto não, porque na época só tinha desenhos, né? Então, esse foi um homem, ele era um superior dos agostinianos, e ele chegou lá, e contaram para ele o problema do Lutero. E ele se aproximou de Lutero. E ele só dizia: Lutero, ponha os teus olhos nas chagas de Cristo, nas feridas de Cristo, porque ali está o amor. Em algum lugar ele tinha escutado isso, em algum lugar ele pegou aquilo, e ele tentava então fazer com que o Lutero tirasse os olhos dele e colocasse os olhos em Cristo. E Lutero, com tudo isso, não conseguia sair do lugar. E esse homem tinha uma Bíblia e dá a Bíblia para Lutero. E agora Lutero tem uma Bíblia que ele pode ler quando ele quiser. E Lutero, então, começa a ler a Bíblia. É interessante o que Lutero chegou a dizer mais tarde sobre o seu problema como pecador e o Deus Santo. Veja o que ele disse: eu não o amava, ao contrário, eu detestava esse Deus justo que castigava pescadores. Eu murmurei, blasfemando com raiva contra ele. Tudo isso porque esse homem estava preso dentro de um sistema religioso, que com o medo e com o temor conseguia manipular as pessoas, e que não mostrava uma verdadeira salvação,
que mostrava que você precisa se esforçar e fazer tudo pelo teu esforço para se aproximar de Deus. Era o falso evangelho da época. Mas, se existe uma pessoa que experimentou Mateus 7,7, foi Lutero. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhe abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Esse homem bateu, ele procurou, encontrou. E não tinha ninguém que trouxesse luz para ele. Não tinha alguém que fosse um conselheiro que pudesse dizer, olha, Jesus morreu por você, e mostrar o verdadeiro evangelho. Mas, agora Lutero tinha a Bíblia. Ele também disse, se o homem quer ouvir Deus falar, então leia as Sagradas Escrituras. Lutero, mais ou menos, vários anos depois, ele continuou lutando muito com o seu problema e procurando Deus. Não se sabe bem quando, 1513 a 1515, de repente, os seus olhos se abrem. Como quando Paulo, e ele usa inclusive esse exemplo, as escamas caem do olho de Paulo e de repente ele consegue ver. E ali ele consegue ver e entender o que ele tinha lido muitas vezes, mas que só entristecia o seu coração. Por exemplo, Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero tinha lido esse texto, o justo viverá pela fé, muitas vezes. Ele se lembrava disso o tempo todo, mas ele não sabia o que fazer com isso. Porque a justiça de Deus era, você paga pelos teus pecados. E quando você pagou, você pode se aproximar de mim. E Lutero, de repente, descobre, não. No Evangelho foi revelada a justiça. No Evangelho, em Cristo, porque Cristo veio e morreu por nós e pelos meus pecados. Deus castigou o meu pecado, sim, e fez justiça. Mas em Cristo, eu não preciso mais. E aí, ele foi entendendo os outros versículos, por exemplo, Romanos 10:4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Para nós isso é uma questão que nós ouvimos quase todo domingo. Mas para ele, não havia nada disso. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus pela fé por meio de Cristo. E ele entendeu então que deveria realmente confiar naquilo que Jesus fez. E que ele experimentaria a paz a partir da fé, porque a salvação era por graça. E Lutero amou o livro de Romanos, e principalmente de Romanos, e também o livro de Gálatas, que nos explica de uma maneira magistral aqui o Evangelho da graça. Ele chegou e disse, depois que os olhos foram abertos, olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Uma outra frase. Ele, Cristo, morreu por mim. Ele fez minha sua justiça e fez o meu pecado seu. E se ele fez o meu pecado como seu, então eu não o tenho e sou livre. Literalmente, se Lutero estivesse aqui hoje cantando aquela música, eu não sou mais escravo. Ele
cantaria possivelmente com lágrimas nos olhos. Porque ele viveu durante anos e anos e anos experimentando a maior escravidão que uma pessoa pode experimentar. E não sabendo como ficar livre. Um homem muito sincero, buscando a Deus. E quando o encontra, o abraça com tudo. A partir dali, ele prega diariamente. Ele ensina onde tem oportunidades e o povo vai conhecendo ele cada vez mais. E ele muito querido pelo povo e muito respeitado. E aí ele vê a opressão do povo, cada vez mais pobre. E as pessoas tendo que pagar as indulgências e taxas serem cobradas e tudo mais. E aí ele está em Wittenberg, onde também havia ali o eleitor, príncipe eleitor Frederico, o sábio, um homem muito sábio, 20 anos mais velho que ele. E Lutero está ensinando ali na universidade, ele está pregando, e ali então ele prega as 95 teses. Basicamente, todas as teses têm a ver com as indulgências, com essa cobrança. A primeira tese, ela já diz que é o arrependimento com tristeza e a fé em Cristo que nos traz o perdão. E aí ele vai, porque ele achava que o Papa não sabia que estavam cobrando, ele achava que ele precisava ajudar a igreja a ver algumas coisas que estavam erradas. Ele não pensou em reformar, a começar uma igreja nova. Mas ele pensou em ajudar que a igreja fosse melhorando. Um mês depois, ou seja, logo depois, essas teses elas são publicadas, muita gente vai lendo, elas foram feitas em alemão, e um mês depois isso está em Roma, e o Papa fica muito bravo. O Papa chama ele em 1518 para Roma, e dizem, não vá para Roma porque você não vai voltar, você vai morrer. Como também já tinham sido mortos outros, como hereges, pela Inquisição, pediram para que não fosse. E o Frederico arrumou um jeito para que viesse um representante do Papa para Augsburgo. E em Augsburgo, então, ele deveria se apresentar. Disseram para ele de novo, eles vão te queimar. Mas Lutero era um homem, por outro lado, não só inteligente, mas ele era um homem valente. Ele estava praticamente sozinho. Mas ele entendia que o reino dos céus é arrebatado pelos valentes. E aí, quando dizem, não vá para Augsburgo, ele diz, se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. E ele vai, pedem para que ele se retrate, e quando querem pegar ele, ele escapa. E volta para Wittenberg. Aí ele continua escrevendo, debatendo, tudo que Lutero escreve é publicado, e aquilo vai criando um círculo cada vez maior dentro da Alemanha, até o ponto do imperador do Sacro Império Romano ficar preocupado, era o Carlos V. Carlos V, então, em 1521, alguns anos mais tarde, convoca a dieta de Worms, que é uma dieta muito famosa, onde a elite inteira do império estava presente, com as pessoas do mais alto nível, reis e príncipes e cardeais e representantes por todos os lados. E ali foi colocada uma mesa, e naquela mesa foram colocados os escritos de Lutero. Muita coisa que ele já havia escrito sobre a graça em Jesus Cristo e tantas outras coisas. Perguntaram se ele escreveu, ele disse sim. Declararam tudo aquilo heresia e pediram para que ele se retratasse. E aí Lutero diz algo que ficou para a história. Ele diz, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras. Estava falando, a Escritura está mais alta do que o Papa, do que a igreja, do que o imperador, do que qualquer um. Somente se pela Escritura eu for convencido e pela razão pura, minha consciência é cativa à palavra de Deus.
Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ele estava ali sozinho. Sozinho, entre aspas. Não tinha nenhum advogado que estivesse ali junto com ele para ajudá-lo, enquanto que tinha um batalhão de muitas pessoas com muita capacidade na frente dele. Mas Lutero, quando chegou em Worms, chegou com tanta gente em volta, mais gente acompanhou Lutero do que o imperador, de tão popular que era esse homem. E como eles tinham dado um salvo-conduto para ele, não puderam pegar ele. Naquele momento, só ordenaram que toda a literatura de Lutero fosse queimada. Nada disso poderia continuar existindo. E ele, então, consegue sair de Worms, que é no sul da Alemanha, e quer voltar para Wittenberg, no norte. E aí, uns cavaleiros mascarados no caminho pegam ele. E ele vai parar perto de Eisenach, onde tem o castelo de Wartburg. Está a foto ali, né? Wartburg. E ali naquela torre, ele fica escondido com o nome de Jorge, mas escrevendo. E muito do que ele escreve continua sendo publicado. E descobrem que Lutero não está morto, só está desaparecido. E naquela torre ele também traduz a Bíblia para o alemão. E isso, para uma época onde só se tinha praticamente a Bíblia em latim, que era o idioma da igreja, né? Havia versões do hebraico e também do grego, mas Lutero falou, o povo precisa conhecer esse livro que me ajudou a me libertar. E ali ele traduz do grego, não do latim, a Bíblia. E ele traduz a Bíblia em 11 semanas. Em 11 semanas, em menos de 3 meses, ele traduz não a Bíblia, o Novo Testamento. O Antigo ele vai levar 11 anos para traduzir depois. Mas o Novo Testamento, que para ele agora era tão precioso, ele traduziu em 11 semanas, porque tinha pressa que a Bíblia chegasse ao coração das pessoas. Graças a Deus pelo grupo Wycliffe, que hoje no mundo continua fazendo esse belo trabalho para que ela chegue ao coração das pessoas. E algo interessante que também mostra de novo o coração de Lutero. Lutero quis que as pessoas entendessem o que ele escrevia. Ele disse, a gente precisa olhar para o jeito das pessoas falarem. Em alemão, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Ele tinha um jeito assim meio característico de falar. Então, ele diz, ele diz, é preciso perguntar à mamãe em casa, às crianças na rua, ao popular na feira, ouvindo como falam e traduzir do mesmo jeito. Então vão entender e notarão que se está falando alemão com eles. Então ele não queria colocar o alemão alto, ele queria colocar um alemão que era entendível. E até hoje, 500 anos depois, a versão mais aceita no meio alemão continua sendo a Bíblia de Lutero. Lutero se casou, agora para ir rapidinho, com uma ex-freira, teve 6 filhos. Ele escreveu mais de 180 volumes para instruir o povo. Ele foi um músico excepcional. Escreveu, inclusive, vários hinos. E foi ele que introduziu o canto congregacional para que as pessoas também cantassem. Porque até ali, na verdade, eram monges e outros que cantavam. Existem mais de 2.000 sermões de Lutero registrados hoje, mas possivelmente ele pregou bem mais do que isso. Agora, foi com Lutero que a palavra de Deus e o púlpito adquiriu um significado especial. Porque até ali não era a palavra de Deus e o púlpito importante para a instrução das pessoas. E nós hoje, olhando para Lutero, tendemos a olhar e dizer, nossa, que grande herói. E Lutero teve defeitos, também bastante grandes. Mas olhamos para ele realmente como uma pessoa assim que é admirável na sua persistência,
na sua convicção, no preço que ele esteve disposto a pagar, inclusive com a própria vida, para ir para essas dietas e esses encontros. Agora, ele mesmo era um homem de oração. Ele mesmo dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, recearia que Satanás ganhasse a batalha naquele dia. Então, ele mesmo via que sem Deus ele não poderia. A reforma luterana é a reforma que depois também continua através de Zwinglio, através dos anabatistas e através de Calvino. E aquele início mudou o mundo, trazendo a palavra de Deus ao povo. Um aumento na alfabetização, principalmente das mulheres. As mulheres não tinham praticamente lugar. Criação de universidades. A independência do Estado em relação à igreja. Não no tempo de Lutero, mas depois. A defesa das camadas mais vulneráveis da população. E, inclusive, a democracia é fruto da reforma. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida com base nas ideias dos reformadores. É incrível. A mudança de uma reforma. Contudo, os grandes pilares da reforma foram as 5 solas, e com isso eu termino. 5 bases, os 5 pilares, que nós usufruímos e vivemos até hoje. Sola Escritura, somente a Bíblia, como a nossa base de fé e também de ação. Se está escrito na Bíblia, isso é verdade. Isso voltou com Lutero. Sola Fide, somente a fé. Jesus Cristo morreu por nós. Por meio da fé, para todo aquele que crê, é possível salvação. A sola gratia, somente a graça. Salvação é um presente divino, jamais pode ser conseguido através de qualquer mérito humano, de qualquer esforço que nós possamos fazer. Solos Christus, somente Cristo, somente Jesus é o único mediador por meio de quem nós podemos chegar a Deus. Até Lutero demorou bastante até entender que a Santa Ana não era alguém a quem ele devia clamar, e também a Virgem Maria. E soli deu glória somente a Deus, porque Deus é o autor e a fonte da salvação e da nossa vida. Portanto, a nossa vida deve ser uma vida para a glória de Deus. Verdades que para nós são muito óbvias, mas que são e devem ser para nós muito preciosas. Porque se não tivesse acontecido aquilo, você e eu não estaríamos talvez aqui hoje. E não teríamos a fé que nós temos. Foi Deus quem interveio naquele momento da história, fazendo com que a reforma acontecesse. Mais de 1000 anos de escuridão. Mais de 1000 anos não tinha quase ninguém que tivesse essa fé. Mesmo quando tudo isso está na Bíblia. É incrível. E tudo aquilo voltou à luz. Sejamos nós também gratos por essa luz, pelo que Deus fez. Sejamos nós uma luz, como Lutero, fazendo de tudo para que a palavra de Deus chegasse ao coração das pessoas. Porque essas verdades, elas estão disponíveis hoje, elas estão aí. Mas está cheio de gente lá fora que continua vivendo na escuridão, que não conhece essas verdades. E gente que talvez está sentindo como Lutero também. Eu sou um pecador, está tentando e não consegue. Talvez tenha até alguém aqui sentado. Alguém aqui sentado que se identificou com Lutero. E que diz, na verdade, eu também estou no mesmo carro. Tentando, mas parece que Deus está longe.
o mesmo que aconteceu para ele, para mim e para muitos aqui. Coloque a tua fé em Jesus que morreu por você. Totalmente, entregue-se a Ele. Ele pagou o preço para que a gente não precise morrer e pagar o que nós jamais poderíamos pagar. E assim, nós queremos ir para a ceia, mas vamos orar antes disso. Vamos nos levantar ainda. Senhor, obrigado por tantas vezes nós olharmos para a Tua palavra e vermos intervenções poderosas do Senhor, para que as pessoas possam ter os olhos abertos para a Tua grandeza, para a Tua misericórdia, para a Tua bondade, para o Teu amor. E assim também na história. Nós te agradecemos hoje, essa última semana, onde nós celebramos o dia da reforma, por essa intervenção sobrenatural do Senhor, que trouxe luz de novo através das Escrituras e da pessoa do Teu Filho a este mundo. Muito obrigado, Senhor, por aqueles nossos antepassados que creram, e talvez nós, hoje, com essa linda possibilidade, Senhor, de entregarmos a nossa vida e experimentarmos não ser mais escravo do medo, não ser mais escravo do pecado, mas ter uma vida abundante que Cristo veio trazer. Que o Senhor continue transformando as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para essas verdades gloriosas do Teu Evangelho. E que o Senhor abençoe a cada um aqui, a vivermos uma vida dedicada ao Senhor, procurando em tudo aquilo que nós fazemos, dar glória ao Senhor, como Paulo diz. Em tudo que façam, façam tudo para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.